Então, esse primeiro tutorial vai falar sobre o Simple Computer. Esse sistema foi desenvolvido pela Universidade de Stanford e adaptado por mim para que a gente trabalhe nessa disciplina e a gente consiga manipular documentos digitais no formato binário, que é exatamente a ideia que a gente vai perpassar toda essa disciplina, ou seja, como os documentos realmente funcionam na sua codificação. Então, esse primeiro tutorial aqui, a gente vai trabalhar com o que a gente viu na primeira aula, que é a manipulação de caracteres, ou seja, a manipulação ASCII. Então, o que a gente vai aprender aqui são os seguintes comandos, ok? Print a bin, print basc, print dasc, print multiple dasc, o print nl e o print txt. Parece complicado, mas vocês vão ver que é bem simples de entender. Então, o primeiro é ASCII para binário, print a bin. Então, o que ele faz? Ele vai imprimir na tela o código binário da tabela ASCII de um determinado caractere ou conjunto de caracteres. Então, eu passo, é uma função que eu passo, indico para ele quais são as letras, ok? Caracteres, pode ser letras, pode ser números, o que eu quiser, entre aspas, e ele vai me mostrar o código binário ASCII daquelas letras que eu passei, certo? Então, por exemplo, se eu digitasse print a bin a letra AB, as letras, né, AB, ele vai imprimir os dois códigos. O código da letra A e o código da letra B, um após o outro, separado por um espaço para vocês perceberem onde é que começa um e termina o outro, ok? Então vamos ver como é que funciona isso na prática. Então aqui, o que eu tenho aqui essa é a interface, tá? Ali, Simple Computer, sistema de manipulação de arquivos binários, e eu simplesmente digito aqui os comandos que eu quero. Então, print a bin arc. O que ele vai fazer? Ele vai transformar o ASCII, são caracteres ASCII, em binário, dos 3 caracteres aqui. Se eu mandar rodar, tá aqui. Então, essa é a letra A, essa é a letra R, e esse aqui representa a letra Q. Se eu digitar qualquer outra coisa aqui, por exemplo, letras e números, ele vai fazer a mesma coisa. Vai lá na tabela ASCII lá e vai dizer, o que é o L? O L minúsculo é isso aqui. O que é o número 2? O número 2 é isso. O que é o número 3? O número 3 é isso aqui. Note que o tamanho é diferente. O sistema ele traz a codificação sem zeros à esquerda. Se eu precisar saber, por exemplo, num computador de 7 bits, esse aqui só tem 6 bits, então eu teria que colocar um zero à esquerda. Se eu estou trabalhando com um computador que trabalha com 8 bits, né, o ASCII estendido, eu teria que ter 2 zeros à esquerda aqui para representar o número 2, certo? Se eu trabalho com o ASCII estendido, por exemplo, aqui, ação, veja que aqui eu estou com a 7, porque ele é do ASCII normal. O C cedilha minúsculo tem 8 bits, porque é do ASCII estendido. O A com tio minúsculo também são 8 bits, porque é do ASCII estendido. E o O minúsculo apenas 7 bits, porque é o ASCII normal. E veja também, por exemplo, se eu botar um ponto aqui, ele codifica o ponto, porque ele é um caractere que precisa ser armazenado. Se eu fizer um espaço aqui e escrever outra coisa, vamos escrever só a letra T aqui, veja que ele pegou o espaço e a letra T. Ação, ponto, espaço, a letra T. Espaços também precisam ser armazenados, porque eu preciso que o computador entenda que eu quero ter um espaço entre o ponto e a letra T. Se você não armazenar esse espaço, esse caractere, esse conjunto aqui que representa o espaço, ele não tem como saber que você está armazenando o espaço e não vai apresentar para ti na tela, certo? Então esse é o primeiro comando que a gente viu aqui, que é o ABIN ASCII para binário. Continuando.
O segundo é o contrário, é o binário para ASCII. Imprime na tela o código ASCII de um determinado caractere a partir de sua codificação binária. Então, se eu souber a codificação binária, ele vai me dar a tabela ASCII daquele binário. Então, por exemplo, se eu mandar imprimir print BASC esse código aqui, ele vai me dizer, olha, é a letra E maiúscula com acento, certo? Então, vamos testar aqui. Print BASC, um código binário qualquer. Vamos ver o que ele vai nos dar. Ponto e vírgula. É o colchete. Se eu for trocando aqui, eu vou vendo outros caracteres. Tá? Ele só trabalha aqui com ASCII e ASCII estendido, ou seja, tu só pode trabalhar com números binários aqui de 7 ou 8 caracteres, ok? Não adianta colocar mais porque ele não vai entender, ele só trabalha com ASCII e ASCII estendido aqui dentro, ok? Uma coisa que eu já vou mostrar para vocês é que eu posso digitar vários comandos, né? Vamos trocar o binário aqui. Aqui ele deve ser um caractere que ele não está codificado, caractere de controle. Ó, esse é o número 9. Se eu for colocando mais binários números aqui, ele vai imprimindo um após o outro. Ó. Esse é o 2 pontos. Esse é o ponto e vírgula e assim por diante. E ele vai colocando um do ladinho do outro. Depois a gente vai ver como fazer isso para que eu possa, por exemplo, pular de linha. O próximo comando é o DASC, que é o decimal para ASCII. Tá? Então, em vez de eu saber qual é o número binário para eu passar para ASCII, eu vou querer a partir do decimal, ou seja, o código binário que representa em decimal. Então, ele imprime na tela o caractere ASCII a partir de um determinado número decimal enviado. E eu posso enviar vários, assim como o anterior, o BASC posso enviar vários, aqui eu também posso enviar vários. Então, por exemplo, o print DASC, os decimais 65, 66, 67, que em binário representa uma codificação, ele vai imprimir na tela A, B, C, porque o A é o 65, o B maiúsculo é o 66 e o C é o 67. Ok? Então, como é que a gente faz isso lá na tela, no sistema? Vejo aqui, só para mostrar para vocês, o BASC faz a mesma coisa, tá? Eu poderia fazer isso em... mandar uma vez só, ó, tá? Ele imprime de uma vez só. E o print DASC, ele imprime 68, 69, por exemplo. Ele vai imprimir A, B, C, D, E, aqui ele segue a ordem. O que são esses números aqui? Esses números aqui é a mesma coisa que o binário, só que transformado para decimal, ok? O que o computador armazena é binário. Se você pegar esse binário e transformar para decimal, tu vai ter esses números aqui. É isso que a gente está fazendo. É uma forma mais fácil, às vezes, de codificar. E você vê lá na tabela, se vocês verem lá a tabela ASCII que eu mostrei para vocês, tem o número binário e tem o decimal. Então vocês podem digitar diretamente o decimal, que ele vai transformar para ASCII, como se eu estivesse digitando o binário. Só que aí você tem que usar esse comando aqui, que é decimal para ASCII, não o binário para ASCII, ok? Continuando. O próximo aqui é exatamente igual ao anterior, só que ele imprime vários múltiplos, vários decimais de uma vez só, tá? Então, múltiplos decimais para ASCII, o que ele faz? Ele imprime na tela o caractere que você quer em decimal, quantas vezes eu quero, por exemplo, 5 vezes. Então, eu quero imprimir 5 vezes o caractere 220. Por que eu faria isso? Porque é assim que se construíam as interfaces. Então, se utilizavam aqui os caracteres de interface que tem lá na tabela ASCII estendido, e para eu imprimir um monte, porque eu precisava fazer toda a linha, toda a coluna,
eu se utilizava esse tipo de comando aqui, que ele mandava imprimir um monte de vezes aqueles caracteres. Então, por exemplo, imprima na tela múltiplas vezes o decimal 220, 5 vezes eu quero, ele vai imprimir isso aqui para mim, ok? Então vamos dar uma olhada lá no sistema funcionando. Print, vou deixar os outros comandos aqui, múltiplo da ASCII, 220, 10 vezes. Ó, vai imprimir 10 vezes aquele caractere. Vamos ver o 221. 221 é a coluna aqui. E assim sucessivamente. Para eu poder construir a interface, eu tenho que ir lá ver na minha tabela ASCII estendido qual é o caractere e imprimir na tela quantas vezes eu quiser. Então, para isso que serve o múltiplo da ASCII. O próximo comando é simplesmente o nova linha, pula a linha da tela, insere uma nova linha. Não faz nada além disso. Então isso serve para eu colocar uma informação embaixo da outra em vez de botar uma do lado da outra. Por exemplo, aqui, imprime de decimal para ASCII o 65 que é o A. Pula a linha. Imprime o decimal para ASCII 66 que é o B. Pula a linha. Imprime decimal ASCII o C e acabou. Então o que ele faz é simplesmente isso. Ele simplesmente pula uma nova linha, ok? Então aqui eu poderia, por exemplo, colocar aqui, entre esses vários comandos que eu estava dando aqui, print nova linha, print nova linha. Vou mandar rodar, veja aqui, ó, terminou de imprimir esses aqui, pulou para uma nova linha, terminou de imprimir esses aqui, pulou para uma nova linha, ok? Então é um comando mais acessório. Assim como o próximo, e é o último que a gente vai ver hoje, que é o print txt, que ele imprime diretamente um texto qualquer na tela. Tá? Então, por exemplo, print txt arquivologia vai imprimir a arquivologia na tela. Tá? Então, é um exemplo bem simplesinho. Esse é o comando talvez mais simples dele junto com o NL. Então, vamos fazer o teste aqui. Vou dar uma nova linha aqui, tá? Para ficar... E aqui, print txt arquivologia, ou qualquer outra coisa que eu quiser, vou mandar rodar, tá ali a arquivologia. Alguns detalhes aqui, já que esse é o último comando. Primeiro, tomem bastante cuidado para não deixar espaço, para botar abrir parênteses, abrir aspas quando precisar de aspas e fechar aspas. Quando eu vou separar, eu separo por vírgula, não adianta só botar o espaço. Qualquer coisa que eu digitar errado, ele simplesmente vai dar erro, tá? Então vocês confiram novamente no material para ver o que vocês estão digitando de errado. Normalmente é problema de digitação, tá? Se eu fizer, por exemplo, vou deletar tudo aqui e fizer algo assim, ó, botar aqui, errei, ele simplesmente vai dar erro, ó. Print bash is not defined, ou seja, não é definido, eu não sei o que é isso. Então, vocês têm que ver certinho como é que o comando funciona para usar ele. O que eu quero que vocês façam agora, então, agora, a partir desse sistema que vai ficar no ar sempre para vocês, a gente vai usar o semestre inteiro, vocês deem uma olhada nos estudos de caso, porque os exercícios que a gente vai trabalhar vai ser em cima do Simple Computer e em cima do estudo de caso que utiliza o Simple Computer para resolver algumas questões. Certo? Até a próxima.